Bom dia, bom dia, meus queridos alunos da disciplina de Biologia, né? Vamos para a nossa segunda aula hoje, para quem está remoto e para quem também teve essa aula no presencial, mas quer voltar, tem alguma dúvida, também pode se utilizar, né, do vídeo. Então, a semana passada, a gente teve o nosso primeiro conteúdo explanado, e aí eu passei uma lista de exercícios do livro para que vocês respondessem. Então, hoje a gente vai corrigir esses exercícios, certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, antes da gente começar, gostaria de já pedir desculpas devido a qualquer ruído externo, né? Porque às vezes passa um carro, passa uma moto, tem pessoas na minha casa que podem sair no vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos corrigir os nossos exercícios. Então, primeiros exercícios a serem corrigidos são os da página 24. Então, a primeira questão fala assim: escreva em seu caderno os diferentes níveis de organização do mundo vivo em ordem de complexidade, ou seja, da célula até a biosfera. Então, como é que a gente vai escrever? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade e ecossistema, certo? E, por fim, biosfera. Segunda questão. Em seu caderno, organize uma tabela comparativa entre os processos de fotossíntese e respiração celular. Essa tabela deve conter as matérias-primas e os produtos de cada um desses processos e exemplos de organismos que realizam a fotossíntese, respiração ou ambos. Então, na fotossíntese, qual a matéria utilizada para o seu processo? Gás carbônico e água. O produto que é feito na fotossíntese é a glicose e o oxigênio. E exemplos de seres vivos que conseguem fazer o processo de fotossíntese são as plantas. Já a respiração, a matéria necessária para a respiração celular é a glicose e o oxigênio. O produto que sai dessa respiração é gás carbônico, água e energia liberada, né, que vai ser utilizada pelo organismo. E os exemplos são animais e também plantas. As plantas também fazem a respiração celular. Terceira questão: o fenômeno da respiração celular é um exemplo de anabolismo ou catabolismo? E o da fotossíntese? Bom, a respiração celular é um processo de catabolismo. Por quê? Porque na respiração celular, a glicose ela vai ser decomposta, degradada em produtos menores, tá certo? E o catabolismo é esse processo, é o processo de degradação, de síntese, decomposição de substâncias. Já a fotossíntese é o processo de anabolismo, ou seja, moléculas menores vão ser utilizadas para a produção, a sintetização de moléculas maiores, tá certo? E esse é o processo de anabolismo, porque no processo de anabolismo é a produção de moléculas maiores, né? Em detrimento, né, com o uso de moléculas menores, ok? Quarta questão: por que devemos dizer que a reprodução sexuada gera maior variedade de indivíduos? Porque na reprodução sexuada há o envolvimento de gametas, né? E esses gametas vêm um do pai e um da mãe e vai tornar um indivíduo diferente dos pais. Por quê? Porque esses gametas eles são formados por um embaralhamento de cromossomos e genes e que nunca vão ser sempre iguais. Uns são diferentes dos outros. Então, por isso que a gente tem uma maior variedade de indivíduos. Quinto, por que se pode dizer que a energia que um atleta emprega durante uma corrida vem na última análise do Sol? Bom, porque o atleta ele vai extrair energia da onde? Né? Segundo nossas aulas, a energia ela vem da alimentação, da nutrição. E na cadeia alimentar, o atleta ele é apenas um dos elos. Né? Provavelmente o alimento ele foi produzido por um organismo fotossintetizante, ou seja, um organismo que produz a fotossíntese, com a energia de quê? A energia vem da onde para o processo de fotossíntese? Da luz do sol. Então, sim, a gente pode dizer que a energia, em última análise de um atleta, ele vem do sol, tá certo? Sexta questão. Um estudante afirmou que a principal diferença entre plantas e animais está no tipo de sua nutrição. Explique com suas palavras o que ele quis dizer com isso.
Bom, gente, no geral, ele quis dizer que as plantas, elas possuem o quê? Nutrição autotrófica, que é uma nutrição em que o indivíduo, ele produz o seu próprio alimento, né? E os animais possuem nutrição heterotrófica, ou seja, são indivíduos, são organismos que não conseguem produzir seu alimento, então precisam pegar o alimento de um ambiente já pronto, ok? Sétima questão. Muitas pessoas pensam em que somente animais reagem a estímulos. Como você explicaria a uma dessas pessoas que plantas também apresentam reações? Então, gente, as plantas, elas são seres vivos, então elas vão ser capazes de reagir a estímulos. Agora, a reação desses estímulos, ele é diferente da dos animais, mas a gente tem vários exemplos de reação de estímulos de planta. Um grande exemplo é que as plantas, elas se movimentam em direção ao sol, elas crescem em direção ao sol, tá certo? Oitava questão. A figura abaixo mostra um organismo unicelular, um protozoário, dividindo-se em dois, tá? Essa foto é de um microscópio eletrônico e que teve um aumento de cerca de 800 vezes. Letra A. Que tipo de reprodução a figura representa? Letra B. Os indivíduos produzidos nesse tipo de reprodução são geneticamente iguais? Por quê? Letra C. Que diferenças existem entre esse tipo de reprodução e a reprodução da maioria dos animais? Então, na letra A, o tipo de reprodução é assexuada. A letra B, os indivíduos produzidos nesse tipo de reprodução são geneticamente iguais? Sim. Por quê? Porque esse tipo de reprodução é caracterizado pela produção de cópias iguais do DNA do indivíduo original. E na letra C, a diferença da reprodução sexuada é que, primeiro, ela é encontrada na maioria dos animais, ocorre produção de gametas, que não ocorre nessa reprodução assexuada, ocorre fecundação, ocorre formação de célula-ovo, e na assexuada o DNA é só duplicado, tá? Então, essas são as grandes diferenças. Nona questão. Uma hemácia, também chamada de glóbulo vermelho, circula apenas cerca de 4 meses no sangue, sendo depois destruída. Como o número de hemácias se mantém constante no corpo? Então, elas vão se manter constantes no corpo porque novas hemácias são constantemente produzidas. De que forma, professora? Através da energia que é liberada do processo de nutrição. É como eu falei na aula, né? Os corpos dos organismos vivos, dos seres vivos, estão em constante produção de novas células, porque a célula, como unidade mínima de vida, ela nasce, ela cresce, se reproduz, mas também ela perde sua função e por isso ela vem a morrer, certo? Então ela precisa estar em constante produção de novas células, nesse exemplo, novas hemácias, para que a gente consiga sobreviver. Décima questão. Muitas lagartas que vivem sobre as folhas são verdes. Que vantagem essa cor traz para a lagarta? Bom, ela vai fornecer uma camuflagem, né? Porque ela vai estar da mesma cor das folhas, protegendo-a dos predadores, né? Ou seja, dos animais que se alimentam delas. 11ª. Se lhe perguntassem por que os filhos são parecidos com os pais, o que você diria? Redija em seu caderno um pequeno texto que contém as palavras cromossomos, fecundação, gametas, DNA e célula-ovo. Então, porque se originam de uma célula-ovo formado pela fecundação dos gametas femininos e masculino, ambos contendo a presença do DNA do pai e da mãe, tá certo? Então, vocês podem ter feito, cada um pode fazer o seu texto da melhor forma, tá certo? É só utilizar as palavras. 12º, utilizando os conceitos de mutação e seleção natural, explique como uma população de insetos pode se tornar resistente a um inseticida. Em uma população de insetos podem surgir, por mutação, indivíduos, né, que vai ser resistentes ao componente tóxico de um inseticida X. Se essa população for submetida ao inseticida X por um período de tempo muito prolongado e constante, os indivíduos sensíveis à toxina vão morrer, né, não vão se reproduzir, vão morrer, mas os mutantes resistentes vão sobreviver. E gradativamente, ao longo de milhares de anos, geração por geração, a quantidade desses insetos sensíveis vai diminuir, vão morrer, não vão se reproduzir, e a de insetos resistentes vão aumentar. Eles não morrem e ainda geram descendentes semelhantes a ele. E aí esse processo é chamado de seleção natural, tá?
13º, João e José, eles são gêmeos idênticos, possuem o mesmo conjunto de genes, mas foram criados em cidades diferentes e nunca se conheceram. Ambos são sedentários e se tornaram adultos obesos. Pode-se afirmar que a obesidade depende apenas dos genes de João e José? Justifique sua resposta. Não, né, gente? Não vai depender apenas dos genes, porque essa característica também, como muitas outras características comportamentais, vai depender também do ambiente, vai depender da cultura, vai depender da sua família, do seu meio social e etc. Então, é aquilo que eu sempre venho falando. O indivíduo, ele é moldado pela sua genética e pelo seu ambiente, pelo ambiente em que ele vive, tá? 14º, a construção e a renovação do corpo estão sempre ocorrendo. Por exemplo, muitas células morrem e são substituídas por células novas, em um processo que, em certos casos, continua por toda a vida. Apesar disso, o organismo mantém suas características básicas, né? Ninguém muda suas características. Por exemplo, um rio cuja água é sempre renovada, embora ele pareça o mesmo. De que processo estamos falando e por que ele é importante para a sobrevivência dos organismos? Nós estamos falando do processo de homeostase, que é um processo muito importante para a sobrevivência dos organismos, porque se o ambiente interno mudar muito, ficando, por exemplo, excessivamente quente ou muito frio, ou então muito ácido, as reações químicas elas podem parar e o ser vivo corre o risco de morrer. E com a homeostase a gente consegue manter até um certo ponto o equilíbrio interno que a gente necessita para sobreviver, certo? 15ª questão. Considerando a capacidade dos seres vivos obterem alimentos, respondam. As plantas continuariam a existir se todos os animais morressem? Por quê? Não, sim, gente. Desculpa, sim. Porque as plantas, elas produzem seu próprio alimento, elas não necessitam dos animais para sobreviver. Já os animais continuariam a existir se todas as plantas morressem? Não. Por quê? Porque os animais dependem direta ou indiretamente para sua nutrição da matéria orgânica produzida pelas plantas, né? Quando eles não se alimentam da planta propriamente dita, eles se alimentam de animais que necessitam de plantas para sobreviver. 16ª questão. Utilizando os seus conhecimentos sobre a vida no planeta Terra, responda. De onde provém todos os açúcares naturais, carboidratos, utilizados pelos animais e vegetais? Originam-se da fotossíntese, realizada pelos vegetais, tá? Porque se diz que, se a produção dos açúcares naturais acabasse, a vida na Terra seria extinta, porque não haveria matéria orgânica para alimentar os seres vivos, né? Não teria a matéria da nutrição, a matéria que, após degradada, libera energia, certo? Para a gente sobreviver. 17ª questão. Todos os seres vivos mantêm um ambiente interno estável, mesmo quando as condições ambientais externas apresentam variações. Essa estabilidade, denominada de 1, é garantida por um conjunto de reações químicas ordenadas, que constitui o 2. Assim, cada ser vivo mantém a sua própria vida, e através do processo de 3, garante a sobrevivência de sua espécie. Assinale a alternativa que contém os termos que preenchem corretamente as lacunas 1, 2 e 3. Então, os termos corretos são homeostase, né? Que é a homeostase, que dá a estabilidade interna que nós necessitamos, né? O metabolismo, né? O metabolismo é um conjunto de reações químicas ordenadas dentro do nosso corpo. E a reprodução, né? Então, cada ser vivo mantém sua própria vida através do processo de reprodução, né? Onde ele vai gerando novos indivíduos daquela espécie. Certo, gente? Vamos agora para as questões que estão na página 25. Então, 18ª questão. Aproximadamente 30 milhões de hectares de planeta são afetados por sais. E de 0,25 a 0,5 milhão de hectares de área produtiva é perdida a cada ano em função da salinização do solo, ou seja, da quantidade de sal no solo, dos sais, né? A informação apresentada tem preocupado agricultores, ambientalistas e pesquisadores, em busca de novos cultivares de plantas adaptadas a solos com maior salinidade. Pesquisadores do mundo inteiro estão intensificando estudos sobre espécies de plantas halófitas, que são naturalmente adaptadas a altas concentrações de sais no solo. Considerando-se os mecanismos gerais de evolução por seleção natural, apresentados por Darwin e Wallace, é possível inferir que
Letra C. Poderão ocorrer mutações ao acaso em certos indivíduos, algumas delas conferindo resistência à alta salinidade, né, e permitindo maior sucesso reprodutivo dos indivíduos portadores dessa mutação, nos solos com alta salinidade, em comparação com aqueles indivíduos que não são portadores da mutação, né, e isso pode até estar já acontecendo para algumas espécies, certo? 19º. Existem inúmeras características que nos permitem diferenciar a matéria viva da inanimada. A característica, o ser vivo é capaz de manter a constância do meio interno, é identificada como homeostase, né? Homeostase é o processo em que a gente consegue manter o equilíbrio no meio interno do nosso corpo, tá certo? 20ª questão. Por metabolismo, entende-se que é o conjunto de processos através dos quais diferentes materiais são incorporados ao organismo ou usados como fonte de energia. E a 21ª, que é a última questão, fala a seguinte: a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, busca impedir o consumo indiscriminado de antibióticos, pois associa este fato ao surgimento de superbactérias, que são o quê? São bactérias que não são mais combatidas por nenhum antibiótico que a gente conhece hoje. O surgimento dos micro-organismos citados justifica-se pelo fato de os antibióticos, letra E, causar impressão seletiva, mantendo os genes de resistência nas populações microbianas, ou seja, o uso excessivo de antibióticos está causando uma seleção natural nas bactérias, onde as que são sensíveis vão morrer, mas vão ocorrer mutações ao acaso, já estão ocorrendo essas mutações ao acaso, que faz com que indivíduos eles tenham resistência a esses antibióticos e comecem a se reproduzir outros indivíduos com a mesma resistência, né, gente? Então, é algo muito sério que precisa ser combatido e debatido pela população mundial, principalmente pela população científica. Então, nós agora terminamos, né, a nossa primeira correção dos exercícios, foram 21 questões. Na próxima semana, a gente inicia conteúdo novo, tá certo? Nós vamos falar sobre os métodos científicos. Então, até a próxima correção, até a próxima aula. Tchauzinho para vocês.